Cultura FM. 7h mais 46 minutos, 7h46, nós estamos de volta no Repórter Cultura. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Gar, desde 1921 sempre presente. E claro, eu anunciei agora antes do bloco, estamos aí com Política com Pimenta. E nessa manhã, uma manhã mais que especial aí também pra gente. Por quê? Porque além de termos novamente o Dr. Sérgio Barreto, que está fazendo um esforço aí dentro da sua agenda, sempre para poder participar aqui do nosso quadro Política com Pimenta, sempre que puder vai participar aqui com a gente. E o doutor Gilberto Azevedo, a gente comentava no último quadro aqui, na última edição do Política com Pimenta, que ele estaria voltando aí para a Polícia Civil, vai trabalhar no quadro interno da Polícia Civil, na parte burocrática, desafogando, ajudando aí a desafogar algumas situações internas burocráticas. E com isso, né, por conta até de incompatibilidade do cargo e necessidade, né, de adequação às políticas internas da Polícia Civil, ele não vai poder mais participar aqui do nosso quadro, onde ele se manifesta publicamente, né, a respeito de questões políticas, enfim, de outros temas, e que é incompatível com a execução do cargo que ele vai estar executando. Então, hoje, o doutor Gilberto, que veio a substituir o Júlio Redel, o fez de forma brilhante aí nesse período que esteve com a gente, vai fazer sua última participação. Mas deixemos as despedidas para o final, né? Vamos agora com os cumprimentos iniciais. Doutor Gilberto, muito bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia, doutor Sérgio Barreto. Bom dia. Bom dia à nossa audiência. Doutor Sérgio Barreto, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Odair. É um prazer estar nessa rádio com essa grande audiência. Bom dia, doutor Gilberto. Muito bem, gente, vamos lá. Hoje tem dois temas aí bastante importantes para a gente debater e discutir. Pois, olha, nos últimos dias tem repercutido ali na cidade de Indaial a situação envolvendo o prefeito da cidade, André Moser, que se filiou ao PL, e o atual pré-candidato lá à prefeitura de Indaial, prefeito de Indaial, que é o Laércio Schuster, ex-deputado estadual aqui pela cidade de Timbó, ex-prefeito por 2 mandatos aqui da cidade de Timbó. E todo esse imbróglio começou quando os dois começaram a trabalhar juntos, inicialmente tudo às mil maravilhas, mas em algum momento algum imbróglio aconteceu ali com os dois e aconteceu um racha dentro do próprio PL, envolveu a coordenação regional, que é o deputado Ivan Nats, isso foi ao governador do estado, Jorginho Melo. Parece que teve um encontro agora na terça-feira em que o Laércio Schuster e a Elaine Pickler, que é a ex-esposa do atual prefeito, estiveram nesse evento junto lá com o Jorginho Melo, inclusive bateram uma foto lá com ele. Enfim, e essa situação tá assim indefinida. Ontem, só para vocês terem uma ideia, os ouvintes e os comentaristas também que estão aqui, a gente tentou contato com o Ivan Nats. O Ivan Nats não quis se manifestar porque disse que isso está com o governador do estado. Essa situação está no colo do governador do estado, o Jorginho Melo. A gente tentou contato com o André Moser, ele não quis se manifestar porque enquanto não houver uma definição, ele não vai se manifestar. A gente tentou contato com o Laércio Schuster Júnior, ele disse que a situação já está resolvida, que não é nada pendente, que já está tudo resolvido. Enfim, e essa situação continua por lá. A gente aguardando uma definição dos fatos. Isso deve sair em breve, porque, né, a campanha já começou nos bastidores, mas ela tem que começar oficialmente também, com a nominata de candidatos a vereadores, enfim, janela partidária agora até o dia 8, 9 de abril. Mas eu quero os comentários de vocês a respeito dessa situação. Começo com o doutor Barreto. Bom, vamos lá. É um fato e é uma verdade que a carreira política de Laércio Schuster Júnior está em forte declínio, né? Para todos que acompanham a política, não só na região como no estado, ele não exerceu um bom papel como deputado, tanto que ele teve a sua chance, e todos nós aqui da região, na ânsia de termos um deputado, nós colocamos o ex-prefeito Laércio Schuster Júnior nesse cargo, um cargo importante, e o reflexo do seu trabalho se deu nas urnas. O que a gente percebe, e aqui não é um ataque jamais a ninguém, a gente está falando de fatos, a gente está falando de política,
esse declínio na sua carreira política vem trazendo, acho que, alguns problemas na sua vida, não sei, talvez na sua vida pessoal, não, porque o que ele está fazendo em Indaial não é normal, né? Eu não tenho absolutamente nada contra ele, muito pelo contrário, nada contra ele. Mas o que ele faz em Indaial é uma verdadeira bagunça. Primeiro, porque essa senhora Elaine, as pessoas não estão se atentando. Eu como advogado, a gente acaba estudando bastante direito constitucional e público. A senhora Elaine, é o que tudo indica, não pode nem ser candidata. Se vocês lerem a súmula 18 do Supremo Tribunal Federal, ela é muito clara nesse sentido. É uma súmula vinculante, inclusive. Quando o indivíduo tem uma esposa no seu segundo mandato, ela não pode ser candidata na próxima eleição. E a senhora Elaine não tinha se divorciado do prefeito André no seu segundo mandato. Existe um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, com o voto de Alexandre de Moraes, que diz que em algumas situações pode quando está no primeiro mandato. Mas no segundo mandato, existem fotos, provas, o senhor prefeito André estava casado com a senhora Elaine. E a súmula vinculante é muito clara nesse sentido. Ela não poderia ser candidata. Então já temos um problema aí de incompatibilidade. E a gente que entende um pouco de política, não muito, a gente percebe qual foi a manobra, qual foi a intenção. Tanto que isso desagradou não só toda a cidade de Indaial. Se você pegar todos os candidatos em Indaial, eu não entendo qual o problema que Indaial está tendo no momento. Você tem candidatos, Roger Knippers, que é um rapaz honesto, tá? Você tem candidatos como a Ana Paula, que é uma pessoa honesta, a Fernanda, advogada, fala bem, pessoa honesta, o Batata, serventuário da Justiça, pessoa honesta, você tem um monte de candidatos. Aí tem um pequeno grupo político, hoje comandado pelo ex-prefeito Laércio, fazendo uma bagunça sem tamanho. Tanto é que Ivan Nats, que é um deputado estadual eleito, ao contrário de Laércio, que coordena o PL na região, parece que eu li uma notícia que ele tinha intervido no diretório municipal. Se ele assim o fez, parabéns, porque o Ivan Nats é um cara corajoso. O Ivan Nats, ele tem uma virtude, ele é um cara, ele vai para cima, ele é um cara corajoso. Esse indivíduo tem perfil do PL. Sem querer aqui jamais fazer críticas a ninguém, mas analisando fatos, tá? O senhor Laércio Schuster Júnior foi eleito, cara, como deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, cara. Você sabe de quem que é esse partido, não? Quem que é? Quem é que foi eleito senador pelo PSB? Flávio Dino? Flávio Dino foi eleito senador pelo Partido Socialista Brasileiro. Como é que um cara que foi eleito pelo Partido Socialista Brasileiro, que, salvo engano, até ontem, até o seu último dia de mandato, tinha pessoas ligadas ao PT, salvo engano, é uma notícia que a gente tem, dentro da sua base de assessores, quando ele apoia o Jean Loureiro, ele faz uma campanha forte. Laércio faz uma péssima votação. No outro dia, quando o Jean Loureiro perde a eleição, ele declara apoio e faz um trocadilho, Jorginho Melo e Bolsonaro é como feijão com arroz. Aí o pessoal se olhou, o que esse cara está fazendo? No outro dia ele virou bolsonarista, a ponto de criticar o PT, proibir o PT de fazer reunião, como se alguém pudesse proibir no Brasil um partido de se reunir, só o partido nazista que não pode existir. Mas não existe um partido que não pode. Aí ele começou a fazer vídeos de ataques ao PT, começa a elogiar de uma forma drástica ali, enfim, contundente todos os dias Jorginho Melo, e ninguém entendeu nada. Não estamos fazendo aqui uma crítica à pessoa de Laércio, eu não tenho nada contra ele. Estamos aqui analisando os fatos na questão política. E a bagunça que ele está fazendo ainda é um absurdo, cara. Isso não existe, isso não tem cabimento, uma coisa dessa. Se esse governador, aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse governador Jorginho Melo vai ter uma grande surpresa, tá? O Jorginho Melo, aliás, que tinha uma amizade muito próxima com a ex-presidente Dilma, né? Muito próxima. Ele vai ter uma surpresa, esse governador. Porque o PL, não estou falando de pessoas aqui. O PL teve 4 prefeitos presos por corrupção esse ano. Está tendo uma onda de pessoas que eram de partidos vamos lá, Partido Socialista Brasileiro, cara. Isso que não é brincadeira. Partido Socialista Brasileiro. Laércio era deputado pelo Partido Socialista Brasileiro. Entra no PL, faz uma bagunça, com todo respeito, eu já critiquei algumas questões pontuais da gestão do prefeito André. Pô, o prefeito André, nisso é uma vítima tremenda, porque o que ele tem a ver com essa bagunça toda, cara?
Ele entrou no PL com uma boa intenção, tá? Tem pessoas que ele pode apoiar. Eu, se eu fosse ele, estou dizendo a minha opinião, eu apoiaria a Fernanda, que tem um baita capital político, o pai dela foi um grande vereador, fala bem, é uma advogada. Você tem um monte de candidatos excelentes em Ideal, aí o cara anda de mão dada com o Laércio, mas não tinha como dar certo. Vai dar certo como, cara? O cara era do PSB, e por trás ele está fazendo uma bagunça política. O PL, na minha opinião, tá? O PL não vai fazer o prefeito em Ideal, o PL não vai fazer o prefeito em Timbó e o PL não vai fazer o prefeito em Blumenau, tá? Porque as pessoas se tocaram no que está acontecendo. É uma massa de manobra sem tamanho. O cara é filiado a outro partido, entra na janela partidária, entra no PL. Vocês acham mesmo que porque Bolsonaro vai descer no helicóptero do empresário aqui, vai dar tapinha nas costas de todo mundo, vocês acham que os prefeitos vão ser eleitos por isso? Esquece. Jean Chites ficou em terceiro na última eleição. Terceiro. E era a cara do bolsonarismo. Nada contra o Jean. Tá? Um advogado, um profissional, um pai de família, tá? Uma pessoa que, na minha humilde opinião, tem muito mais perfil de ser do PL do que um Laércio da vida, pelo amor de Deus. Nós conhecemos o Laércio. O Jean é um cara conservador, tem a família dele, candidato do PL, sem problema. Até fiquei muito triste quando disseram que ele não ia ser candidato. Na minha humilde opinião, ele teria muito mais chance do que o candidato que escolheram. É a minha opinião. Mas tudo bem. E aí agora nós temos essa dificuldade. Então, me perdoem, é uma vergonha, tá? É uma vergonha para o PL, um partido que tinha tudo para crescer. O PL vai ser uma vergonha nas próximas eleições por conta disso. Abriu para todo mundo, o cara pode ser do PSB, do partido Flávio Dino, ele toma um café com o governador olha para a cara dele, põe ele, e fazendo uma bagunça tremenda. Tinha um candidato, sem querer tomar muito tempo de vocês, eu não lembro o nome dele, tinha um policial militar, eu acho, rosto limpo, cara honesto, um cara decente. Eu não sei se ele saiu ou foi tirado no poder da caneta, mas era o candidato natural do PL. E colocaram o Laércio como o líder ali do PL Ideal. Não podia dar outra coisa, tá? E, na minha opinião, para terminar, sem jamais falar mal de pessoas, de ninguém, é uma concepção, uma ideia que a gente tem sobre política, o Laércio, ele não se elege mais a nenhum cargo público. Ele não se elege em Timbó, ele não se elege em Dayal, e ele não se elege mais em nenhum cargo público. Por quê? Porque muitas das pessoas que apoiaram ele foram ridicularizadas com toda essa situação. E tem uma frase, para terminar bem rápida, que eu li num livro de filosofia. Não estou falando de pessoas, estou falando de ideias. Não estou falando que o Laércio é ingrato ou não, isso é uma questão dele. Mas a frase diz o seguinte, ó: lastimai os ingratos, tá? Eles sofrerão muito mais do que vós, porquanto o ingrato ele encontrará pelo caminho pessoas insensíveis, assim como ele o próprio já o foi. A ingratidão é filha do egoísmo, e para o ingrato e o egoísta não há descanso. O que essa filosofia quer dizer? Que você tem que, não estou falando do Laércio, estou falando da política em geral, você tem que valorizar as pessoas que te ajudam. Eu vi professores, pessoas balançando a bandeira dele para deputado, pessoas ligadas a partido de esquerda, pô. Aí o cidadão do dia para a noite vira bolsonarista, proíbe os partidos de esquerda de se reunir em Indaial, está sendo processado por isso. Me perdoa, nada contra a pessoa dele, acho que ele é uma pessoa de reputação como qualquer outra, mas politicamente ele destruiu a carreira dele ali. Quando você não valoriza os teus amigos, cara, você tem um problema. Isso é na vida. Os amigos são as únicas pessoas que tu tem do lado. Não valorizou teus amigos, eu acho que o destino vai cobrar. Laércio não se elege mais a nenhum cargo daí. Doutor Gilberto, seu posicionamento a respeito de tudo isso. Veja, a vida política do hoje ex-deputado Laércio, ela se iniciou, como se sabe, em Timbó. Ela teve êxito em dois mandatos de prefeito, inclusive coligados em determinado momento com o PT. E, a par dessa situação, ele se candidatou a deputado estadual, justamente desligando-se do seu partido originário, foi eleito e cometeu N erros na condução do seu mandado de deputado estadual.
ao ponto de não conseguir se eleger e em Timbó perder 6 mil votos. Lhe faltariam em torno de 2 mil votos para a reeleição. Essa perda de votos, 6 mil votos, se deu em função de posturas inadequadas que ele adotou em relação às pessoas que o cercavam, desdenhando provavelmente o apoio dessas pessoas. E a política, ela não perdoa esse tipo de traição, esse tipo de colocação. Com relação à migração dele de Timbó para Indaial, também desde o princípio eu achei estranho, não entendi essa situação, deixar o seu domicílio eleitoral originário e migrar para a cidade vizinha, com a pretensão de lá se tornar prefeito também. No decorrer desse ajuste de pré-campanha, ele entrou em conflito justamente com o PT, que o apoiara anteriormente em Timbó, e cometeu alguns erros de avaliação e uns erros de postura que levaram a essa situação complexa que ele está tendo por agora. Acredito que, na ocasião dessa condução inadequada da pré-campanha, ele desprezou a condição do prefeito de André Moser de Indaial, que tem um portfólio de obras, um portfólio de ações que habilitam ele a oferecer a opção da candidatura a prefeito ao Laércio. No entanto, o Laércio se distendeu um tanto dessa orientação, dessa postura, até porque o prefeito, como disse, o prefeito ele tem o capital político para indicar, como o Jorge fez aqui em Timbó, e reconheceu o Tuti pela postura que adotou nesse período todo, que é vice ainda, até dia 31 de dezembro. O Tuti aqui não se atravessou e me parece que o Laércio lá andou se atravessando, adotando essas posturas equivocadas. Essa briga interna aí é muito complexa e que não é mais interna, agora é externa, porque houve a interferência da alta condução do Partido Liberal, mas eu tenho a impressão que essa candidatura subiu no telhado. Acho complexa a situação do Laércio, vai ter que se desdobrar efetivamente o PL em Indaial para reforçar ou desdizer isto que está acontecendo. É muito difícil. Inclusive o próprio prefeito André Moser disse que não sobe no palanque com Laércio. Se ele disser ou fizer o contrário do que ele disse, realmente a coisa fica complexa. Penso que a atitude do Laércio não foi equilibrada e não há como difícil reverter essa situação, penso eu, em relação à sua candidatura. Com relação à postura do doutor Barreto em relação ao PL, o senhor está equivocado. O Brasil é de direita, o Brasil está virando para a direita, como virou Portugal, como estão virando os países da Europa, vários países aqui da América do Sul estão virando, porque estão verificando que justamente o socialismo ele não deu certo e não dará certo, porque a sanha dessas pessoas, a administração é diferenciada daquela que o pagador de impostos deseja. Penso, vou retornando à questão de Indaial, que a situação, tanto do André Moser, como do ex-prefeito Laércio, é complexa e eu acho que essa candidatura subiu no telhado. Muito bem. Olha, a gente vai para o segundo assunto do dia de hoje aqui, para um comentário também de vocês. Um comentário aí de uns 2 minutos cada um, só para vocês darem um parecer, porque é um assunto que também já está na mídia há algum tempo, sai, volta, mas é a questão
da tributação dos aplicativos, das empresas de aplicativos de entrega e de transporte também, como Uber, como outras empresas aí que atuam nesse mercado. Mas toda essa tramitação aí que acontece, me parece que esqueceu dos principais envolvidos, que são os próprios motoboys, que são os próprios usuários, né? Não os usuários, tanto os usuários que utilizam do serviço, quanto aqueles que são sustentados também por esse serviço. Me parece que eles ficaram de fora, envolveram aí sindicatos que estão querendo criar sindicatos da categoria, a revelia dos próprios, daqueles que usam o serviço e usam o serviço para prestar o serviço, os prestadores de serviços que são contratados por esses aplicativos, e eles estão se manifestando. Já são alguns dias, algumas manifestações que aconteceram destes prestadores de serviços para essas plataformas, falando que não concordam com isso, inclusive batendo de frente aí com o governo. Então, para sua opinião, doutor Barreto, sobre essa situação, tributação, o que vai acontecer com esses aplicativos a partir do momento que se tributa nesse país? Bom, o que a gente tem hoje no país é uma grande realidade. A gente tem um governo que é um desastre, né? Ontem eu vi um discurso do presidente nacional das indústrias automotivas, fazendo elogios rasgados a Lula, dizendo que agora a indústria vai voltar a andar. Desconheço esse assunto, viu o discurso dele, todo mundo batendo palma para o ex-presidente Lula ex-preso, né? O que a gente vive hoje no país? O PT, eu estou dando a minha opinião, o PT é um desastre, né? O PT é um desastre enquanto partido, o PT é um desastre enquanto gestão. A gente tem o ministro da Economia, que é bacharel em Direito, é como se eu fosse chefe de uma contabilidade, né? Enfim, eu não entendo nada de contabilidade. O indivíduo é ministro da Economia. Nós, numa outra contraposição, nós tivemos o governo do presidente Jair Bolsonaro, que ele teve o melhor ministro da Fazenda, salvo engano, do mundo, né? Como gestor, acho que Bolsonaro trabalha pouco, fala muita besteira, atacou as instituições, negou a saúde. Na minha humilde opinião, uma pessoa medíocre politicamente. Um excelente ministro da Fazenda fez o Brasil avançar. No que tange a direita e a esquerda, bem rapidinho, com relação à tributação, eu acho que a direita, sim, ela é a saída para o país. O grande problema são as pessoas infiltradas. Esse é o problema, é isso que eu quis dizer. Por isso que eu acho que o PL não vai fazer quase nenhuma prefeitura. Tem muito infiltrado ali, que não são da direita. Eu sou da direita, o doutor Gilberto é da direita, o Odair é da direita. Esses caras não são da direita. Eles dizem que são da direita. Esses aplicativos, o que eu vou dizer? Tributar. Existe dentro da economia, eu li um livro uma vez de economia política, eu não posso falar besteira, no próximo programa eu vou falar. Existe um nome do indivíduo, a curva de Hegel, eu não lembro de quem que... Existe uma curva, existe uma situação econômica onde, quando você começa a dar muita tributação, não tem mais saída. O país, ele não tem saída. Ele quebra, não tem saída mesmo. Porque ele todo mundo sabe, ele tira da economia o poder de aquisição das pessoas. Então, isso que o governo está fazendo, eu não tenho dúvidas. Toda essa tributação em excesso, a tributação desses indivíduos de aplicativo, isso vai ter um preço a médio prazo. O que o governo gastou esse ano é uma questão, vocês podem falar o que vocês quiserem, é uma questão até de um próprio impeachment pelo Congresso. A Dilma foi tirada do poder por crimes de responsabilidade fiscal. O Lula está ultrapassando tudo isso. E essa tributação, ela é esdrúxula. O sistema estava funcionando, os motoristas de aplicativo, estava tudo funcionando, você pagava no aplicativo, vão tributar. Eu vim esses dias do hospital, minha esposa me levou, pensei, vou voltar de Uber. Era um exame, o indivíduo estava reclamando. Então, o governo do PT, ele precisa ser retirado do poder. Eu espero, eu rezo, que não seja, com todo respeito, um ogro como o Bolsonaro. Espero que seja aquele governador de São Paulo, Tarcísio. Espero que seja um outro indivíduo da direita que consiga levar o país adiante com um mínimo de competência, sem atacar instituições, sem negar a ciência e sem ser, com todo respeito, um ignorante, como Jair Messias Bolsonaro foi nesses últimos 4 anos de governo dele. Deve ser a curva de Laffer, essa... Curva de Laffer. Essa daí.
Essa daí, me perdoe, tá? Eu errei. Eu li uma vez isso num livro. É isso aí. Curva de Laffer. É isso Doutor aí. Gilberto, sua posição então para a gente encerrar. Bom, basicamente, o rombo em fevereiro desse ano já é de 54 bilhões de reais. Ou seja, está se gastando mais do que se arrecada. Então, o governo do senhor Lula da Silva, ele desesperadamente está à busca de novas fontes de financiamento e achou essa possibilidade junto ao sistema de transporte moderno, que é esse que envolve motoristas de aplicativo, sejam eles de veículos 4 rodas ou de 2 rodas. Esse projeto de lei que foi apresentado pelo governo tira absolutamente a flexibilidade e obriga os motoristas a aderirem a um sindicato. É justamente isso que o pessoal não quer. Esse pessoal que procura esse tipo de trabalho, eles querem trabalhar com liberdade. Evidentemente que há necessidade por parte do Estado de realizar uma organização e permitir que essas pessoas entrem para a Seguridade Social, porque de uma hora ou outra eles podem, por exemplo, sofrer um acidente e precisar utilizar dessa condição até melhorarem e voltar à atividade, por exemplo. E também é realístico que essas empresas que exploram esse trabalho realizem também o pagamento de impostos, porque eles devem contribuir para o bolo. Mas, da forma como está sendo procedida, o governo do PT, o governo do senhor Lula da Silva, não compreendeu que o mundo se alterou, o mundo está digitalizado. O senhor Lula da Silva e o PT, eles ainda estão no outro modo. E eles não entenderam que houve uma modernização da sociedade e que as relações trabalhistas elas devem ser flexibilizadas. E a sanha arrecadatória e não só essa sanha arrecadatória, a vontade do retorno da questão do sindical é muito grande. Não representa essa alteração a vontade dos trabalhadores. Inclusive, me parece que eles sequer estão sendo ouvidos nessa questão e isso está sendo empurrado goela abaixo pelo senhor Lula da Silva à categoria. Existe efetivamente uma dificuldade de encaixar esses trabalhadores na legislação trabalhista, que é de 1940, ela vem sofrendo gradativamente alguma melhoria, mas os tempos absolutamente mudaram. As pessoas, todos nós percebemos essa situação. Ora, aumentando, disciplinando, vamos dizer assim, na marra, a quantidade de horas e mais o preço a ser pago, absolutamente foge ao livre mercado, que é justamente o que se pretende. A regulamentação não deve ser tão forte no sentido de tolher a liberdade tanto do trabalhador como das empresas. A sanha arrecadatória, volto a colocar, é por demais a quantidade de dinheiro que se gasta nesse governo e que se não se vê nenhum resultado, nenhuma obra prática, nenhuma obra física, nada a respeito disso aí, é muito grande. A cabeça das pessoas que estão administrando o país hoje, elas estão num modo diferenciado, estão no século passado. As pessoas, os jovens estão evoluindo, todo mundo está evoluindo, e os trabalhadores por aplicativo, eles estão protestando com justa razão. Vai aumentar a taxa de entrega, vai aumentar o custo para o trabalhador, vai aumentar a arrecadação do governo federal, e você que está aqui na ponta, que você contrata o serviço, também vai pagar mais caro. Quer dizer, uma situação que está consolidada, uma situação que diria estar tranquila, o governo vai lá e bota a mão para desorganizar efetivamente todo o mercado.
deixe que o mercado se regule, busque uma forma de proteger o trabalhador coerente e busque uma forma da empresa também contribuir, porque isso é razoável. Se todos participarem do bolo, vai diminuir a contribuição para todo mundo e não aumentar discriminadamente como está acontecendo agora. Bem, até para contribuir para o trabalhador tem a MEI já, né? A MEI já protege o trabalhador. Se o camarada faz uma MEI ali, ele já tem a garantia da Previdência Social. Enfim, é uma saída que eles não estão nesse momento observando. Mas ok, nós estamos com o nosso tempo esgotado aqui. O doutor Gilberto, quero agradecer, aproveitar esse espaço aqui para agradecer imensamente, né, a sua participação nesse período aqui no Política com Pimenta. Foi muito produtiva a sua participação e sempre com comentários muito pontuais, muito objetivos, trazendo aí à luz também para o nosso ouvinte, para aquelas pessoas que acompanham Política com Pimenta, visões diferentes sobre a política, sobre os acontecimentos, para que as pessoas lá do outro lado que ouvem a gente também possam formar sua própria opinião. Um abraço, doutor Gilberto, sucesso nessa nova empreitada aí, voltando aí para as alas da Polícia Civil. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente a você, Odair, pelo convite que me foi feito há tempos passados. Gostaria de agradecer a direção da rádio que absolutamente permitiu que as manifestações e as colocações fossem feitas livremente, sem nunca absolutamente interferir em qualquer das situações. Para colocar a população, as pessoas que nos ouvem, eu recebi um telefonema, um convite da doutora Juliana, delegada regional de Blumenau, assim como outros colegas, agentes, escrivães, delegados, receberam para compor o quadro de policiais temporários da Polícia Civil, no serviço administrativo. Até porque os policiais aposentados já não têm aquele vigor físico desejado para exercer atividades externas. Mas, basicamente, o serviço será de auxílio nas atividades de cartório em relação à condução das investigações menores, dos termos circunstanciados, inquéritos, na finalização dos flagrantes e liberando os colegas mais novos para que eles exerçam as outras atividades da administração da delegacia. Assenti a essa colocação em função de que o trabalho vai ser no expediente da 8 meio-dia e da 1 às 5, não haverá plantão e não haverá hora extra. Essa é uma parte importante. Então, o trabalho será de segunda a sexta e não há possibilidade de trabalhar fora disso. Só para colocar a justificativa do meu aceite. O contrato firmado é por 2 anos, ele é temporário, justamente o serviço temporário, e eu resolvi aceitar, como outros colegas em Blumenau, aqui na região, também aceitaram participar dessa situação. Concursos na Polícia Civil estão sendo feitos, mas os trâmites burocráticos eles são extensos e são fiscalizados, evidentemente. E depois o curso na academia vai demorar um tempo, para que sejam repostas justamente as pessoas que se aposentam, né? E é uma forma que o governo do Estado entendeu conveniente para a atividade. Eu volto a agradecer o seu convite, eu volto a cumprimentar o Dr. Sérgio Barreto, a direção da Rádio Cultura, e agradeço também a paciência dos nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos ouvem. Todas as colocações aqui que nós fizemos foram no sentido de expressar realmente nosso entendimento e buscando demonstrar que a nossa necessidade é a liberdade e o respeito ao direito, seja ele em que grau for. Enfim, a gente vai se delongando, daqui a pouco vem a emoção, mas eu fico agradecido. Foi uma experiência nova, uma experiência diferente. Aprendi muito, muito mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor Gilberto. Certamente a gente que agradece. Doutor Barreto, abraço até na terça-feira, então, né? Certamente com um novo parceiro aqui já. Sim, é uma grande perda, viu? Além de falar muito bem, tem um timbre de voz excelente, enfim, é uma pessoa extraordinária, doutor Gilberto.
Muito bem, doutor Baerto, um abraço, doutor Gilberto, um abraço, muito obrigado aí por tudo. A gente